Olá, nesse vídeo falaremos um pouco da trajetória intelectual sociológica de Florestan Fernandes, que é considerado o patrono da sociologia brasileira, né? Um importantíssimo sociólogo nosso. Foi, além de intelectual, professor da USP, né? Político, né? Foi deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, tendo sido um dos seus criadores, inclusive na década de 80. Ele nasceu em São Paulo em 1920 e faleceu em São Paulo em 1995, certo? A obra de Florestan Fernandes perpassa por temas, por exemplo, como dos estudos dos índios, né, dos índios do Pinambá, perpassa também sobre o tema do negro, a importância do negro na sociedade de classes brasileira, desenvolve o conceito de capitalismo dependente e trabalha em torno deste conceito, certo? E se volta também de forma muito significativa para conhecer a sociedade brasileira, né? Que parece que é o grande foco de análise de Florestan Fernandes. Algumas das questões levantadas por Florestan Fernandes se ligam à questão do porquê que a independência política brasileira não resultou também numa independência efetiva, econômica e cultural, certo? Ele se questiona sobre esse aspecto, que é muito importante para ele, né? Outra questão também que perpassa a obra de Florestan Fernandes: por que a exploração do trabalho aqui é maior do que a dos países, do que ocorre nos países desenvolvidos? Por que a democracia que conhecemos é tão restrita, tão frágil? Por que no Brasil a burguesia, a classe burguesa, não conseguiu efetivar uma revolução burguesa de cunho nacional, né? Ele se faz essa pergunta. É interessante pensar que Florestan Fernandes faz essa análise, né? Dentre outras, do fato de que aqui nós não tivemos uma revolução burguesa, liberal, efetivada na prática, né? No sentido de que tivéssemos, então, uma classe que obtivesse o poder e que pensasse um projeto nacional de desenvolvimento que estivesse distanciado, né? Independente dos interesses econômicos, políticos externos, né? Então, o Florestan Fernandes, em grande medida, sua obra se volta para o objeto de estudo, o Brasil, né? Então, para ele, pensar o Brasil significava, ao mesmo tempo, também pensar o capitalismo, né? O capitalismo em expansão, o capitalismo do século XX. E de que modo, então, essa expansão ela atingia países como o Brasil, né? Como que essa perspectiva do crescimento do capitalismo era apropriado por países como o Brasil, né? O Florestan vai dizer que, para explicar o Brasil, dentre outras coisas, é preciso, então, analisar o capitalismo em expansão, né? Ou seja, não necessariamente os estados-nação, porque isso seria uma análise de cunho político, mas sim as relações mais econômicas, mesmo sociológicas e econômicas, adstritas a esse desenvolvimento desse capitalismo, né, que se dá no século XX. E aí ele chega à constatação de que em países como o Brasil, por exemplo, o capitalismo ele não levou, né, ele não leva uma revolução política clássica, né, e nem ao Estado representativo burguês ou à autonomia nacional, é aquilo que falamos há pouco tempo. O nosso processo de desenvolvimento, do ponto de vista desse modo de produção, né, do capitalismo no Brasil, ele não veio acompanhado, então, de uma revolução política, né, aos moldes de uma Revolução Francesa, por exemplo, né, que coloca a burguesia no poder a partir de 1789. Não se dá também do ponto de vista de um amadurecimento de um Estado-nação representativo, né, organizado, que efetivamente distribua a possibilidade de participação igualitária dos cidadãos, né, e não permite também a consolidação da autonomia nacional, que esse parece que é o tema nevrálgico e importante para o Florestan Fernandes, que ele analisa que nós continuamos, mesmo depois de termos feito a nossa independência, vamos dizer assim, né, e nos transformarmos numa república federativa, um Estado-nação, nós continuamos mantendo relações de dependência, né, em relação a grupos econômicos internacionais. Nesse sentido, por Florestan, então, esse capitalismo dependente, né, na verdade, ele se insere numa nova configuração, né, do capitalismo do século XX, final do século XIX, início do século XX, que tem a ver inicialmente com o aspecto relacionado à colonização inglesa, né, que vai substituir a colonização lusitana de portugueses e espanhóis, e que passa a partir de então a dar uma conotação do ponto de vista do desenvolvimento nacional
e também desenvolvimento econômico que se internacionaliza a partir desse eixo, né, da sociedade inglesa, certo? Nesse sentido, o Florestan volta a sua perspectiva de análise sociológica para o campo econômico, porque ele vai dizer que percebe que é no campo econômico que as relações, grosso modo, que se dão entre as sociedades, ele não é gestado de forma mais precisa no campo jurídico, político, formal, mas sim, mais especificamente, justamente no campo econômico, né? Então, nesse sentido, ele analisa, por exemplo, que setores da economia brasileira teriam se transformado, ou teriam se tornado aquilo que ele chama de heterônomos, né? E não autônomos, ou seja, embora tenham se desenvolvido, por vezes aqui dentro do Brasil, mantiveram sempre essa dependência externa, né? Então, o Florestan fala que o fim do colonialismo, na verdade, representou o início do neocolonialismo, né? Que a hegemonia do poder muda, mas que o colonialismo, de um certo modo, então essa dependência nossa, né, de país colonizado, perdura no tempo e no espaço. Um dos livros importantes de Florestan Fernandes, que é a Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento, ele faz essas análises todas da continuidade de uma dependência externa, de um neocolonialismo, de setores da economia heterônomos e não autônomos, né? Então, nesse sentido, a questão do desenvolvimento, né, do capitalismo mundial não resolve o problema do subdesenvolvimento encontrado em alguns ambientes, que ele chama de capitalismo periférico, né, da heteronomia dependente. O desenvolvimento do capitalismo não se deu de forma gradual e ininterrupta e em bases coerentes, assim, do ponto de vista de ter possibilitado que todos os países, no seu ritmo, tivessem alcançado, então, um apogeu do ponto de vista do capitalismo, ou se tornado autônomos, etc. Pelo contrário, esse desenvolvimento do capitalismo ele se deu basicamente em cima de uma heteronomia, né, advinda dos países dependentes, que acaba relacionando, então, esse capitalismo periférico ao capitalismo dominante advindo de determinados, não só países, porque a leitura do Florestan não é necessariamente do ponto de vista das relações entre países, não se dá desse ponto de vista jurídico formal, mas sim entre grupos. Então nós temos dependência de grupos econômicos aqui em relação a grupos econômicos internacionais, e parece que isso está claro ainda na realidade brasileira do século XXI, tendo em vista que de 1980 para cá, nos últimos 40 anos, 41 anos, nós tivemos um processo muito forte de desindustrialização no Brasil. Ou seja, nos últimos 40, 41 anos, os distintos governos que passaram pelo Brasil adotaram uma política de desindustrialização e, consequentemente, então, uma política de dependência dos bens, produtos, né, industrializados que vêm de fora, né? Então, acabamos apostando muito mais na economia agrícola do que necessariamente num processo de industrialização, né, consolidação do setor secundário da economia, da indústria, que pudesse nos tornar, então, autônomos, independentes, potentes, né, competitivos em alguns ramos do setor econômico. Então, adotamos, infelizmente, uma política que vem de longa data já, né, no sentido de mantermos dependentes da produção de equipamentos, de tecnologia de países outros, como aconteceu com a própria Coreia do Sul e com a própria China, né? Em 1980, o Brasil tinha um PIB e uma exportação maior do que a China e maior do que países como a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, em 1980, exportava cabelo humano para o mundo, né? De 1980 para cá, nesses últimos 41 anos, a China nos ultrapassou muito, a Coreia nos ultrapassou muito, do ponto de vista do PIB, da produção de riqueza, e justamente porque se transformaram em sociedades altamente industrializadas, tecnológicas, né? Basta pensarmos, por exemplo, que os celulares que muitos de nós compram aqui no Brasil é da marca Samsung, que é uma marca coreana. Então vejam, um país que exportava cabelo há 40 anos atrás, agora exporta equipamentos tecnológicos de última geração para o resto do mundo, né, em várias áreas. A mesma coisa acontece com a China, né? Então, o Florestan Fernandes, eu estou dando esse exemplo para mostrar que o Florestan Fernandes, então, no seu argumento, que é de uma sociologia econômica, que mostra a dependência dos países periféricos, heteronômicos, né, ele vai discutir essa questão dessa dependência, então, né, que não tornou viável o capitalismo aqui, em países como o Brasil, em países periféricos como o Brasil, né? Então, para o Florestan, essa heteronomia
desse capitalismo periférico, né, ele estaria ligado à expansão do capitalismo, como acabamos de dizer, e por meio de algumas fases, de alguns elementos, por meio do colonialismo. Então é uma herança antiga, essa dependência veio desde o processo de colonização, né, eurocêntrico. Também está ligado a uma outra fase, que é do colonialismo imperialista, das grandes potências, né, como falamos, começa com Portugal, com Espanha, num segundo momento passa para a própria Inglaterra, a preponderância econômica do mundo, né, principalmente a partir das navegações, etc. Num outro momento, então, temos já no século XXI, depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, essa supremacia, né, do imperialismo, digamos assim, norte-americano, dos Estados Unidos da América, que passa a ser o país que representa esse império, esse poderio, né, econômico, político, e que estende os seus braços, as suas influências para o resto do mundo, né? Então, nesse sentido, nós temos aquilo que o Florestan Fernandes fala de um capitalismo monopolista globalizado. Então, nós tivemos uma abertura internacional do ponto de vista da globalização, mas esses espaços de produção de bens e do campo produtivo, etc., permanecem adstritos a determinados grupos, né, que muitas vezes, inclusive, monopolizam determinados setores da economia. Para o Florestan, então, o subdesenvolvimento não está ligado à questão geográfica ou temporal, né, mas sim ao próprio modelo de desenvolvimento do capitalismo, que, repito, né, que são termos muito utilizados pelo Florestan, que gera heteronomia e subdesenvolvimento, né? Nesse sentido, então, o capitalismo dependente é uma especificidade do capitalismo, porque ele está relacionado a uma sociedade de classes e é uma relação desigual entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Hoje, no contemporâneo, se fala mais de países em desenvolvimento, não se usa muito esse termo subdesenvolvimento, mas na época do Florestan, que ele produziu a sua obra, falava muito isso. Então, não tem a ver o fato de que, por exemplo, nós somos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, porque vivemos em países tropicais, né? Diferente dos países nórdicos que vivem em outro clima geográfico, etc., que teria possibilitado a eles ter se desenvolvido do ponto de vista econômico. Florestan, essa não é uma abordagem mais que redunde em uma análise mais profícua, né? Pensar dessa forma o desenvolvimento ou não desenvolvimento dos países das regiões, mas sim pensar justamente a própria relação que o capitalismo, né, que as distintas empresas, os distintos grupos, os nichos de mercado e etc., de que modo isso vai se articulando, se desenvolvendo do ponto de vista global, inclusive, no contemporâneo, né? Então, para ele, o capitalismo monopolista, o que é esse conceito de capitalismo monopolista, né? A relação entre periferia e o centro, né? Que vai dizer que no capitalismo, então, as formas dependentes de capitalismo acabam se dando de modo a ficarem reféns, então, inclusive de um capitalismo que se transforma no século XX num capitalismo financeiro, né, que torna o tipo de relação ainda mais problemática em relação a esses países subdesenvolvidos, né? Então, as relações de dependência não devem ser analisadas, segundo Florestan Fernandes, enquanto relações entre nações, mas entre grupos sociais, classes sociais, conflitos de classes, contradições de classes. Vocês devem estar percebendo que essa linguagem é uma linguagem retirada do materialismo histórico dialético de Marx e Engels. Florestan Fernandes explicitamente se colocava como marxista e na sua própria produção intelectual se utilizou muito de recursos advindos do materialismo histórico dialético para pensar essas relações de dependência econômica, né, do Brasil em relação aos centros, né, dos países desenvolvidos. Então, alguns dos elementos da análise do Florestan Fernandes, a gente, para deixar claro aqui, né, passam em torno dessa necessidade da gente olhar não para aspectos políticos, jurídicos das relações entre países, né, muito comum, por exemplo, na ciência política, que faz análise entre nações, mas para pensar essa questão da expansão do capitalismo monopolista hegemônico, né, principalmente na sua fase, então, monopolista e na sua fase financeira, que é, aliás, a fase que tem atravessado o início do século XXI também, que é geradora de dependência da periferia e de heteronomias, né, ligadas à dependência estrutural inerentes ao capitalismo. Outro elemento importante da análise, então, do Florestan Fernandes vai falar, então, da questão de como que esse processo de expansão capitalista é gestado, né, para ele, então, por meio de relações de classe. Então, para ele é preciso ver como as distintas classes interagem
de modo a preservar ou alterar o sistema, tanto na periferia quanto nos países desenvolvidos. Isso por quê? Porque para o Florestan Fernandes a história não se faz, a história é feita pelos homens, ou seja, fiel ao próprio materialismo histórico dialético que abraça, né, a perspectiva ali da história dentro do materialismo histórico dialético, vai dizer que a história é produzida, feita pelos homens, pelas mulheres, pelos seres humanos, pelas classes sociais, inclusive em conflito uns com as outras, né? A história vai sendo gestada, então, nesse sentido mais imanente, não transcendente, né, por meio das ações dos grupos sociais, certo? Então, por isso que você tem que olhar para isso quando você olha para esse aspecto do capitalismo hegemônico ou dependente, né? Uma das questões, então, também importantes do Florestan Fernandes, que tem a ver com o que a gente ficou conhecendo como o mito da burguesia nacional, né, é que ele analisa o fato de que esse empresariado nacional ele não se separa do ponto de vista histórico da burguesia internacional, né? Não desenvolve formas de autonomia, se contenta em ser parceiro da burguesia internacional e não se aproxima dos trabalhadores, também no Brasil, e se mantém ligado, então, a essa burguesia externa. Então, esse é um aspecto importante, né? Faz funcionar os mecanismos da burguesia internacional, servindo como correia, né, de ligação entre esses interesses internacionais e o nosso país. Nesse sentido, essa junção, né, esse fato faz com que a sobreapropriação e a sobreexpropriação do trabalho ocorra em países como o Brasil, né, de capitalismo dependente. Isso o Florestan Fernandes vai chamar de uma natureza compósita, né? O que é essa natureza compósita do capitalismo dependente? É a que unifica a burguesia nacional e internacional, que acabam dividindo os lucros. Inclusive, ele vai dizer de forma selvagem, né? É um capitalismo selvagem, que não vem acompanhado, então, como dissemos, de uma revolução interna, política, econômica, que, mesmo que tivesse preservado o capitalismo aqui, tivesse preservado um capitalismo que redundasse em aspectos positivos para os cidadãos que aqui moram, né? E só que isso foi o contrário. Na verdade, nós temos então nichos, grupos que se desenvolvem do ponto de vista do capitalismo, mas que se mantêm ligados a interesses internacionais e que, portanto, não geram, né, uma riqueza, não distribuem uma riqueza, não pensam na construção, por exemplo, do termo que a gente costuma usar hoje em dia, que é o Estado empreendedor, né? Não se utilizam do Estado como um ente que pode e deve interferir na economia no sentido de fomentar, inclusive, algumas empresas, alguns grupos econômicos, para que esses se desenvolvam, tenham a possibilidade de se desenvolver, né? Gerando, com o passar do tempo, resultados importantes. É o que aconteceu historicamente, por exemplo, para usar os mesmos exemplos que eu usei anteriormente, é o que aconteceu na Coreia do Sul, em que o governo fez uma aposta em algumas empresas, em algumas famílias, algumas empresas, como a própria Samsung, dando subsídios para essas empresas, para elas poderem desenvolver essa tecnologia sua e poder competir no mercado internacional. Como eu disse, os próprios celulares hoje da Samsung são vendidos no mundo inteiro, né? Então, houve uma aproximação entre um Estado, que a gente pode chamar de um Estado empreendedor, então, e as empresas. Então, havia a disponibilidade de subsídios por parte do Estado para algumas empresas, ao mesmo tempo que cobrando dessas empresas determinados resultados com o passar dos anos. Essa parceria deu muito certo. A China é a mesma coisa, né? Todos sabem que a China, por exemplo, é dominada pelo Partido Comunista, um partido único, né, que não permite eleições, etc. No entanto, essa forma de domínio, né, de um partido único veio acompanhada de uma leitura por parte dos dirigentes desse partido muito estratégica, no sentido de fazer também com que as empresas nacionais se desenvolvessem, a ponto de agora chegarmos no século XXI com a China como um dos países mais potentes, né, competitivos do mundo. Por exemplo, as relações internacionais, as relações de exportação do Brasil de importação, se dão na maior parte com a China. A China é nosso maior parceiro internacional hoje, né? Veja a importância desse país no mundo inteiro hoje. Por quê? Porque lá atrás tomaram decisões que se mostraram decisões acertadas, no sentido de fazer esse casamento entre um Estado empreendedor e determinados grupos, né, que se mostravam grupos de iniciativa privada, grupos empresariais com futuro próspero. Esse casamento redundou, então,
na produção de determinados produtos, carros, celulares e outras tantas coisas, capazes de competir no cenário internacional, né? Nós não tivemos isso aqui porque a nossa burguesia, digamos assim, o nosso desenvolvimento econômico, não pensou do ponto de vista de um desenvolvimento autóctone, um desenvolvimento nosso enquanto Brasil, mas sim em se manter ligado a determinados grupos, dividindo a lucratividade com esses grupos internacionais, né? Então, aqui nós tivemos aquilo que o Floresta chamou de um capitalismo selvagem, né? Que não se preocupa com os cidadãos que aqui moram, né? Então, o Florestan também fala dessa questão, ao falar sobre essas questões, aponta para a sobreapropriação repartida do excedente econômico, né? Também fala de uma conciliação do arcaico com o moderno e ultramoderno, que desemboca no Estado, né? Analisa a questão da autocracia, para pensar o campo político no Brasil, que também, então, dentro desse mesmo quadro, desse capitalismo financeiro, esse campo político, essa autocracia, né, que se elege, que se relaciona ao campo político representativo, tende a pensar em si mesma, né? Aquilo que já outros autores como Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda falavam de um patriarcado ou de uma relação em que no Brasil não se separa interesses privados da atuação no campo político, etc., né? Então, nesse sentido, o Florestan Fernandes vai dizer também que essa relação entre o econômico e o político, ela se dá até porque a expropriação, então, desse modo capitalista de desenvolvimento exige uma construção de democracias limitadas, frágeis nos países periféricos, né? Por quê? Porque se nós desenvolvêssemos uma democracia mais consistente do ponto de vista político, que efetivamente incorporasse os princípios de que todos são iguais perante a lei, de que é preciso efetivamente o país se desenvolver, distribuir a riqueza interna, se nós tivéssemos angariado esse processo, esse pensamento, nós teríamos, obviamente, ao mesmo tempo, né, por outro lado e ao mesmo tempo, provavelmente mudado os rumos do processo de desenvolvimento capitalista e econômico nosso, deixando de ser dependentes do centro, né, dos grandes grupos econômicos. Mas aqui nós temos, então, justamente porque temos essa dependência econômica, acabamos tendo, então, um perfil político que é muito patrimonialista, né? Em que os indivíduos que chegam a postos de poder tomam o poder para si, né? Sem pensar necessariamente na população. Então, para encerrar aqui, a gente pode dizer que essa obra do Florestan Fernandes é uma obra muito importante, né? Justamente até por pensar esse conceito de capitalismo dependente, que se reporta, por sua vez, essa questão da fase monopolista do capitalismo, e do capitalismo também financeiro, né? Que para ele, inclusive, não tem a ver com o passado, né? O modo de produção capitalista, para que se entenda ele, é preciso olhar para o presente, e não para formas anteriores, né? Para o período escravocrata ou outros períodos, né? Entender a dinâmica do capitalismo significa necessariamente entender e olhar para esse sistema de forma específica, né? Até porque, então, para o Florestan, uma outra questão importante, não há o atraso dos países subdesenvolvidos, não existe atraso, né? Como se nós estivéssemos atrasados do ponto de vista histórico, mas teríamos o nosso momento em que nós avançaríamos linearmente do ponto de vista do desenvolvimento, né? Nós não somos uma cópia, aquilo que o Florestan falava, que nós não somos uma cópia abrandada dos países avançados. Nós temos um lugar de periferia, porque isso se deu do ponto de vista da história das estratégias que os grupos estabeleceram, tanto os grupos internacionais como os nossos grupos dirigentes aqui do país, né? Essa dependência se mantém porque ela é uma estratégia, ela foi pensada dessa forma porque ela interessa para alguns grupos. Nesse sentido, então, ela não é algo que veio sem uma participação efetiva das classes, das pessoas, né? Pelo contrário, né? Então é importante dizer aí, para finalizar, né? Florestan Fernandes é um marco da sociologia brasileira, professor da USP, foi professor, dentre outras figuras importantes, como o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, né? Que foi presidente do Brasil por 2 vezes. Então é um intelectual que representa um marco importante, né? E que institucionalizou, profissionalizou, inclusive, a sociologia no Brasil, ok? Com isso, encerramos esse vídeo, esperando termos contribuído minimamente para compreender um pouco dessa
sociologia importantíssima de Floresta Fernandes. Um abraço a todos.